institucionalizadas, o próprio reitor, o professor Raul, tem falado nisso, a prefeitura busca isso ao longo do tempo, a gente precisa efetivar. E, para efetivar, a gente precisa levar o professor para coordenar os projetos, junto com os produtores. Juntar, quando eu fui presidente da FENORTE, a gente retomou o projeto do Parque Tecnológico, que está aí. A mais bela que tem em Campos para tocar inovação e tecnologia é o Parque Tecnológico de Campos. Ele envolve todas as universidades, FIJAM, SEBRAE, Prefeitura, vários órgãos que, em conjunto, tem um CNPJ independente. A gente tem outro problema, que é a questão pública, né? Que, às vezes, o agricultor tem muita impaciência e ele tem razão. Quem come tem pressa e quem produz tem pressa também. Eu acho que essa parceria é fundamental. Eu estava agora na coordenação do programa de pós-graduação em produção vegetal. A gente vai chegar agora em janeiro à 1000ª tese defendida na área de produção vegetal. Tem tecnologia, tem muita tecnologia, tem inovação, tem gestão do processo. Então, as parcerias com as universidades, elas são fundamentais, e que os professores, lembrando sempre que nem sempre é o gestor, a gente precisa envolver os professores com os produtores. Quando há um tempo atrás, eu ajudei aí alguma coisa num programa de governo, e eu falava do agrônomo de família, igual do médico de família, que é um processo que a gente funciona, né? Por que nós não conseguimos inserir o nosso jovem estudante de agronomia, veterinária, zootecnia, técnico agropecuária no mercado local? Eles têm que ir embora para arrumar serviço na área agronômica. Então, essa parceria de trazer, interagir... O Zé Carlos Menezes, que era um amigo que eu gostava muito de bater papo, ele tentou, ao longo do tempo, construir esse tipo de interação. Como ele tinha área rural, levar o técnico agrícola ou o agrônomo formado para plantar em parceria, como a gente vê no Nordeste brasileiro, como a gente vê em outros estados, né? O Espírito Santo, agora na Sudênia, parte de baixo lá. Essa parceria para levar tecnologia e para retornar o problema para virar pesquisa, ela é a sobrevivência dos dois. Ressalto que nós temos que retomar o processo agrícola do município, mas as bases hoje são totalmente diferentes de 30 anos atrás. Se for para fazer mais do mesmo, a gente está fadado ao fracasso. Se o agricultor não tiver condição de se organizar num grupo WhatsApp, você falou aí do grupo da Folha, que a gente debate coisas importantes, o grupo de agricultor que planta abacaxi, que planta aipim, que planta cana, se ele não tiver capaz de se organizar, e que tenha a internet lá no campo, a questão da conectividade, a questão que alguém fala fixar o homem no campo, é até pejorativo. Fixar o homem no campo é pejorativo, na minha opinião. É criar condições para que ele tenha espaço lá, para que o filho dele possa ter aula online lá na fazenda, lá no pequeno agricultor, lá no assentamento. Então, assim, essa parceria, as universidades têm isso. A UENF, a UF, né? a Cândido Mendes com o seu mestrado, a Rural, com um banco de dados fantástico que a gente tem aqui, da Rural de Cana, né? Então, a gente vai buscar essa parceria, a gente já está buscando, eu faço parte desse processo de construção disso ao longo do tempo, e talvez essa expectativa maior que cria quando a gente aceitar é que a gente pode fazer isso, né? E a hora da gente... Eu acho que tem uma fala muito interessante do prefeito e de várias pessoas que rodeiam, de vereadores que vê semana. A gente precisa de um pouco de paz e que a gente consiga tocar alguns projetos de desenvolvimento que estão acima dos partidos e acima dos mandatos. A agricultura é isso. Não tem jeito. Por isso que fortalecimento de associações, cooperativas, sindicatos, que estão todos passando dificuldade, né? Eles são fundamentais para a gente perenizar políticas públicas, perenizar ações que levem ao campo condições para que o agricultor fique lá, leve estrada, leve internet, leve tecnologia, e as universidades são parceiras disso, a gente vai trabalhar. E já está trabalhando, né? Eu sempre fiz isso, eu vou fazer 30 anos de campus, sempre fiz isso. Almir, outro tema do bloco é porque você falou dessa dicotomia entre público e privado, discussões ideológicas que isso gera, que muitas vezes corrompem o
politicamente um debate que devia ter como eixo economia, interesse econômico, coletivo, né? Outro debate também específico do campo, que também acende fogueiras ideológicas, e a gente viu isso na própria campanha aqui, né? A própria campanha para prefeitos de Campos, essa coisa entre valorizar a agroindústria e valorizar a agricultura familiar. Como é que você vê essa questão e como você vai buscar esse equilíbrio? Bom, nós temos exemplos por aí afora. Eu acho tão engraçado para dizer que é ruim, né? Existe um conflito, parece a arte de governar, a arte da guerra, dividir para governar, coisas que o valha, né? Que a gente coloca a agricultura convencional para conflitar com a agricultura orgânica como se elas tivessem que se conflitar entre elas. Existe espaço para os dois. A gente coloca a agricultura. Eu não gosto do tema agricultura familiar. Os amigos meus falam assim, mas eu falei assim, o problema é a legislação só fala em agricultura familiar. Isso em qualquer lugar do mundo. O que é a agricultura familiar? Por que não pequena agricultura? Se eu tenho algum recurso, se eu tenho algum know-how, quero comprar uma propriedade pequena e investir, contratar pessoas para trabalhar comigo, por que eu não posso ter acesso ao crédito e às vendas exigidas para a agricultura familiar? Então, a gente foi estigmatizando ao longo do tempo. Essa que você está falando do agro, olha só, existe pior coisa do que agronegócio e agricultura familiar. Mas o que é agricultura familiar? Não é agronegócio? Que isso? Por que ninguém quer ficar no campo? E por que um pai, quando o filho fala que vai fazer técnica agropecuária e agronomia, ele fala, pelo amor de Deus, faça outra coisa? Nós temos dois problemas no Brasil e na região talvez seja mais forte. Se o filho falar que vai fazer professor, o pai briga com ele. Se o filho falar que vai fazer agronomia, o pai briga com ele. Então, essa dicotomia, ela não pode existir. Existe espaço para a agroindústria, que é um processo necessário e fundamental na pequena agricultura, em sistemas de cooperativa, para você ter volume e escala, para que a sua agroindústria não trabalhe subutilizada, como a gente já teve na cana no passado. Quem lê a arte, quem quebrou a casa do meu pai, sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Alguém não conseguiu acompanhar o que São Paulo fez e quebramos todos. Foi isso? Então, para mim, não existe esse embate. Existe espaço para os dois. Para o assentado, com recursos do INCRA, para a agroindústria de grande escala. A gente vai ter que usar esse Porto do Açúcar para exportar açúcar no futuro próximo. O Brasil é o maior exportador de açúcar, não precisa sair daqui. Então, e a agricultura familiar? E aí, Luiz, eu falei aqui para o Cláudio antes no intervalo, nós temos um grande debate com o pequeno agricultor, que é a sua condição fiscal. Por isso que a associação e a cooperativa é importante. A condição fiscal dos agricultores em campo, da sua maioria, impede ele de acesso a dinheiro público, em termos de financiamento, e impede ele a vender para órgãos públicos em programas como o PNAE, que é a alimentação escolar, né, a merenda escolar, o plano de abastecimento de alimentação PAR, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão sem a dicotomia. Na minha cabeça, não existe isso. E eu acho desnecessário esse embate de que você coloca o pequeno agricultor para entrar em conflito com o grande agricultor. Eu vi agricultor pequeno falando assim, eu vou plantar cana, tem quem compre, eu vou produzir leite, estou repetindo aqui, né? Então, a gente trabalha, eu sou fruto de agricultura familiar efetivamente, né? São 4 irmãos técnicos agrícolas trabalhando em agricultura, e nunca vi esse embate em regiões onde tem usina de álcool funcionando, que tem agricultura em pequena escala para atender feira da roça e mercado municipal, e que tem cooperativas e associações que cresceram e dividem os lucros no final do ano como um 13º salário do agricultor. Então, não existe o conflito. Existe a busca e tem recurso para isso. O que é o subsídio para a agricultura familiar? A gente tem condição de dar o dinheiro ou a gente deveria garantir alguma compra com seguro? Esse é o debate que a gente tem que fazer. E só é possível fazer se os agricultores menores se organizarem, se unirem em prol de um projeto de agronegócio. Só para
a gente faz citações aqui, o programa também tem um caráter didático, né? O ex-presidente que teria dito que Campos é o espelho do Brasil é um rapazinho chamado Getúlio Vargas. Se atribui a ele essa frase. A Arte da Guerra, que Almir citou, é um livro de um general chinês da antiguidade chamado Sun Tzu. E Quem Quebrou a Casa do Meu Pai é um livro de Antônio Carlos Pereira Pinto, ex-industrial aqui da cidade, de uma família que tinha uma característica interessante, que ela era de industriais do açúcar e do álcool, e uma família brisolista, uma família progressista. Então, é uma característica interessante e não comum aqui nas famílias dos industriais. Agora, tem uma pergunta aqui, Almir, do José Renato Duarte, que participou, inclusive, dessa série de painéis que a Folha fez, que eu me referi no bloco anterior, e nesse bloco, sobre a crise econômica. Servidor de carreira, foi secretário municipal de Campos no governo Sérgio Mendes, foi secretário também cedido para o governo Carla Machado, não o atual, nem o anterior, mas como secretário de transporte da Barra, então conhece profundamente, advogado, conhece profundamente a máquina pública de maneira empírica, né? Ele pergunta aqui a você, professor, faz várias perguntas, eu vou ler elas para você aqui. Professor, são muitos desafios a serem enfrentados para desenvolver a economia na agricultura da cidade. A família que trabalha na atividade campesina tem, por lei, verba pública carimbada para fornecimento para merenda escolar. Perdão. O senhor tem algum programa específico que venha apoiar o pequeno produtor familiar? E com a fábrica de sucos Bela Joana, com sua capacidade ociosa, o senhor pensa em incentivar a produção de frutas com apoio de máquinas e insumos agrícolas? E, por fim, questão muito importante sempre, as estradas vicinais estão com trechos em péssimos estados, o que dificulta e encarece o escoamento de produção. O professor tem um plano nesse sentido? E em quanto tempo o município verá os resultados dos seus programas? As perguntas do Renato são muito boas, né? E vamos de trás para frente. A prioridade que eu estabeleci há 15 dias atrás, e a gente já trabalhou nela, estrada vicinal é prioridade. Quem mora no campo, mesmo que não esteja produzindo, quando pega um sistema de condução, ou que às vezes não tem, ou que vai usar o seu carro, a sua moto, estrada vicinal é prioridade. Campos, se eu não me engano, me passaram o número, eu nem acreditei na hora, são 5.000 quilômetros de estradas que o município tem que tocar. E a gente já tomou atitude nesse sentido, a gente sabe da estruturação da Secretaria de Agricultura, ela não tem máquinas e implementos. E o primeiro projeto que nós já colocamos, que o prefeito Vladimir já conseguiu, que já está no Ministério da Agricultura para a liberação do recurso, em torno de 5,5 milhões de reais. O prefeito, há uma semana atrás, em Brasília, e esteve lá com o Ministério da Agricultura, já colocou, foi patrulha mecanizada para que a gente trabalhe prioritariamente as estradas de campo. A gente também, o Estado do Rio de Janeiro também tem suas patrulhas, né, que tem trabalhado em sistemas de consórcios aí, e que a gente já colocou na prioridade. A questão de fábrica de suco, a fábrica de suco Bela Joana é um empreendimento privado, e que deveria estar funcionando, e a gente sabe perfeitamente que boa parte dos insumos da matéria-prima em grandes empresas de suco do Brasil, elas vêm de todos os cantos do Brasil e de fora do Brasil. Boa parte do processamento de suco no Brasil, ou de néctares, ele, por exemplo, é pêssego e uva, que vem normalmente do Chile, da Argentina e do Rio Grande do Sul. A gente tem um mercado, a minha opinião sobre produção de fruta em Campos é que ele deveria focar mais no consumo in natura. E que teríamos as fábricas, como temos em São Francisco da Bapuana, em Bamara, que pode processar, sim, aquele produto que não atende o consumo in natura. É uma forma de agregar valor à produção e que o produtor tenha condições. E a empresa privada, por conta e custo, ter ali uma forma de competir nesse mercado. Eu não vejo o poder público
A gente pode incentivar a produção de fruta. Eu sou professor de fruticultura. Se eu falasse que não, é uma aberração. É a forma mais fácil de agregar valor, de ganhar dinheiro. Mas também é fácil para perder dinheiro, porque são produtos perecíveis. Então, o agricultor, se não estiver se organizando em associações, ele não consegue vender. Podemos plantar qualquer fruta em campo. Ontem eu estava vendo uma matéria no Espírito Santo de cacau em sistema agroflorestal, e a gente conhece lá, meu pai tem uma propriedade do lado de uma plantio de cacau, como isso agrega valor, e o cacau tem uma vantagem, porque depois que seca, ele é um produto não perecível, de uma commodity mundial fantástica. Podemos plantar abacate? Podemos. Podemos plantar uva? Temos uva plantada em Campos do Goytacazes e produzindo bem. Podemos plantar mamão? Podemos. Agora, temos que saber de uma coisa. Quem é o nosso competidor? Mercado. Quem é que nós temos que ganhar? A gente vai conseguir preço mais barato, produzir aqui melhor do que Linhares, produzir uva Vitória, todo mundo está consumindo uma uvazinha preta aí, sem semente, maravilhosa, desenvolvida pela Embrapa, a única uva que o Brasil não paga royalties a outros países. A gente consegue produzir e competir com Petrolina, com aquele clima seco, que chove 200 milímetros e produz maravilhosamente bem. Então, sobre a Bela Joana, ou sobre o parque de industrial, agroindustrial que nós temos em Campos, o mercado se estabelece. A gente tem que criar condições para que o pequeno agricultor venda. E a primeira pergunta é sobre o Pronaf. Pronaf, que é recursos para investimento, PNAE, que é programa para vender consumo. Acabei de falar com o Cláudio e eu repito aqui. Os nossos agricultores estão com dificuldade para obter recurso público em função da sua situação fiscal. Ou o lote do assentamento não está legalizado, ou falta documento, ou ele tem algum financiamento no passado que não foi quitado, que precisa ser renegociado, e isso tudo está cruzando com Receita Federal hoje, todos nós sabemos que tudo cruza com tudo, né? O que a gente propõe e o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma sala da cidadania na Secretaria de Agricultura, que eu quero aqui em público agradecer ao doutor Heraldo Bacelar, que já disponibilizou um prédio da Fundenor para que a Prefeitura leve a Secretaria de Agricultura de volta para aquele espaço, junto do Laboratório de Solos e de outras estruturas que tem na Fundenor. Nós vamos buscar essas parcerias, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, e nós vamos criar uma sala da cidadania. Já conversamos com o superintendente regional do INCRA, que essa sala colabore, ela já existe em alguns lugares do Brasil, para que o pequeno agricultor consiga sanar os problemas que o impedem de ter recurso público como o Pronaf e o impedem de vender para órgãos públicos. E aí nós citamos 2 programas. Se você for em lugares de agricultura familiar, esses programas tocam a agricultura. Alimentação escolar, nós vamos ter que conversar dentro da prefeitura como é que a gente prioriza. Mas se Campos e a Secretaria Municipal de Educação resolve comprar só em Campos, nós temos produtos para abastecer, né? É a tal da quantidade. Então, respondendo aí, agradecer a pergunta, estrada é prioridade, porque não só estrada, a gente tem que tocar o programa da conectividade rural, que foi aprovada uma lei há 2 meses, que usa dinheiro do FUST para levar antenas que levem internet. Conectividade rural é tão importante quanto a adubação. Então, a gente está falando de estradas da internet e do campo. A estrada, a pavimentação, a gente já tratou dessa questão antes de assumir, e a gente vai adquirir equipamentos para que a prefeitura toque esse tipo de ação. Já temos mapas incluídos no Ministério da Agricultura das demandas que a gente tem. Pronaf, cidadania para os nossos pequenos agricultores, que pode ser feito individualmente, mas principalmente via associação cooperativa. Grandes empreendimentos, o poder público precisa não atrapalhar e instigar a que a gente tenha matéria-prima na região, como mais uma garantia de que a comercialização fique facilitada. Eu espero ter respondido ao Zé e agradeço pela pergunta. São 8h39, estamos perto de acabar esse bloco. Só porque eu tive informação
de que vocês, nessa coisa da... Eu concordo com você, a conexão hoje não se faz só de maneira real, mas virtual, né? Mas a questão das estradas é um pleito sempre muito reclamado pelos produtores rurais. Sempre, independente da produção rural. E eu soube, um passarinho me contou, que vocês estão vendo o maquinário do Estado que estaria ocioso para fazer uma parceria com o Estado para que recebessem esses equipamentos, draglines, máquinas pesadas de escavadeira, trator. Como é que está isso? Isso já chegou? Vai chegar? Que impacto isso vai ter na conservação das estradas, Almir? Na verdade, a gente já esteve visitando os órgãos do Estado, o governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Agricultura, tem equipamentos adquiridos há 5, 10 anos que tocam via consórcio. Nós temos uma coisa muito interessante aqui em Campos e Talva, se eu não me engano, São Fidélis, que é o consórcio de municípios com o CNPJ, que tem funcionado na interação com esse processo. Nós já estamos na expectativa de que o prefeito Vladimir vai conseguir parte dessa maquinaria. Eu costumo dizer que Campos tem 10% da área de terra do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa, no mínimo, ter 10% daqueles equipamentos do Estado do Rio de Janeiro atendendo Campos. Para ir ao encontro do que você falou, Aloysio, eu sou cria de produtor que teve que jogar leite no mato muito tempo em função de estrada. E estrada é uma das prioridades, se dão a prioridade nesse momento. E para isso a gente já teve conversando, sim, visitando áreas, galpões, depósitos do governo do Estado para buscar maquinaria. A despeito disso, nós também tratamos de obter recursos, e aí o prefeito Vladimir fez isso em Brasília, para que o próprio município tenha sua maquinaria. Campos não é, como dizia aí, eu não sei quem falava, Campos não é um município qualquer, né? Você falou aí do Getúlio Vargas e coisas lá. É um município qualquer. Quando eu falo assim, ontem eu falei para uma pessoa do Espírito Santo, eu falei assim, rapaz, são 5.000 quilômetros de estrada e 1.500 quilômetros de canais para tocar. Ele falou, mas isso é o estado do Espírito Santo inteiro. Então, além da maquinaria que a gente precisa ter para dar manutenção à estrada, nós já estamos buscando e contamos aí com essa maquinaria que o Estado tem para que dê um reforço, principalmente agora, nos primeiros meses. A gente teve um ano fantástico do ponto de vista de precipitação pluviométrica. 2020, a despeito da pandemia, foi chuva, então nós temos previsão de uma boa safra de cana no ano que vem e de outros alimentos. Mas aí, de encontro a isso, a gente precisa cuidar melhor das estradas para o escoamento da produção e para o acesso das pessoas. Repito, isso foi uma prioridade que a gente estabeleceu e já estivemos visitando aí, nós estamos montando uma equipe muito boa, com gente com experiência na Secretaria de Agricultura, né? De antemão, aqui vai trabalhar conosco o Alberto Moffatti, que é um engenheiro agrônomo muito experiente, foi secretário de Estado de Agricultura, produtor rural, né, e com uma experiência de conhecer bem esse processo. A gente tem na Secretaria de Agricultura uma expertise que nos ajude com a experiência do Frederico de tocar processos de produção, com a minha experiência acadêmica, mas de vivência no campo, de vida no campo, e com o Moffatti, que é alguém que possa tratar isso de uma questão de conhecer bem o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já tratou dessa questão aí e vai andar. Se Deus quiser. Sim, vamos lá, vamos sim. São 8h44 em Campos. A gente faz um brevíssimo intervalo para aproveitar ao máximo aqui o tempo com o professor Almir, nessa conversa, né, boa, para começar bem aí essa última semana do ano. E dentro de 1 minuto, então, a gente volta com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.